1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 9. Diz assim o texto: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Repita assim: proclamamos o Evangelho de Deus. Isso, eu já vou voltar aqui. Continuando aí no verso 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Você pode dizer amém? Amém. Antes de eu desenvolver, eu vou abrir um parênteses. Vocês perceberam que as nossas crianças estão aqui embaixo hoje, ok? Em alguma medida nós vamos precisar competir com a atenção. Lembra que o nosso espaço ainda é reduzido? Lembra que ainda não temos o espaço que nós merecemos? Lembra que nós estamos construindo um êxodo, uma saída daqui para um outro lugar? Então, por hora, ao invés da gente dizer assim, ai, mas eu não consigo prestar atenção, a gente deve celebrar, porque o número de pessoas está aumentando e o número de crianças também. Ok? Ao invés de olhar para o inimigo, a gente olha para a mesa, com a fartura. Ok? Fecha esse parênteses aí. Eu tenho uma mensagem para continuar ministrando. E eu tenho um desafio, porque hoje é um dia tão especial. Aquele dia que geralmente todo pastor tem a tendência de pregar sobre a ressurreição de Jesus. Sim ou não? Todo pastor tem a tendência, natural e legítima, eu compreendo meus colegas ministeriais, de falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu particularmente não aguento mais. Desculpa, falei. Toda Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Todo Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Gente, a gente estabelece o que é verdade e deixa a verdade espelhar. O que é mentira vai cair por terra sempre. Ok? Então, o meu desafio é ser fiel àquilo que Deus já tem falado conosco, aquela série que nós iniciamos no mês, ao passo que eu não abro a mão, de alguma forma, falar de ressurreição. Eu creio que é um momento oportuno de, uma vez mais, lembrar o motivo de nós nos reunirmos como igreja. Nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Nós estamos hoje, alguns de vocês talvez, quem sabe, mais especialmente por causa disso. Pô, é Páscoa, né? Pô, Páscoa eu vou para a igreja, né? Eu não vou nem perguntar quem pensou nisso. Pô, é Páscoa, né? Páscoa tem que... Quem comeu peixe? Deixa eu ver. Né? Ok, não vou entrar nesse assunto. O fato é que Jesus ressuscitou e nós estamos aqui. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. A minha tarefa de falar sobre as últimas características daqueles que são propagadores e corroborar com o entendimento acerca da ressurreição, ela pode ser um pouco desafiadora, mas nem tanto. Por quê? Olha o gancho que eu encontrei. Quem foi que ensinou para os Tessalonicenses? Diga, Paulo. Quem foi que escreveu aos Coríntios? Paulo. O que Paulo ensinou aos Tessalonicenses? Aquilo que está escrito em Corinto. Se você for muito rápido de endereço, abra aí em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. Isso. A Cris é muito rápida de endereço, ela já achou e já leu. O que está escrito aí no seu texto? Olha o que está escrito no verso 1 de 1 aos Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda... Se você continuar lendo, você vai ver que todo esse verso, esse capítulo 15, está falando de algo. E esse algo é?
Se nós entendermos que lá no texto, onde nós lemos, que é 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versos 9 em diante, aí onde ele diz, proclamamos a vocês o evangelho de... Qual que é o evangelho de Cristo que Paulo proclamou aos Tessalonicenses? A ressurreição. Eu quero ganhar tempo e por isso eu não vou ler todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Eu queria que você desse uma olhadinha só aí no título, porque todo esse capítulo, Paulo está desenvolvendo acerca da ressurreição de Jesus. E é tão interessante que o que Paulo ensina em uma igreja é necessariamente o que ele ensinou na outra. Qual é o gancho que o pastor Alexandre encontrou então? Se Paulo está dizendo no verso 9, proclamamos a vocês o evangelho de Deus, obviamente, ele falou de ressurreição aos Tessalonicenses. Eu gostaria de usar o texto de Tessalonicenses que está à frente, que Paulo fala especificamente da ressurreição. Só que eu não quero queimar esse cartucho hoje. A gente vai falar de ressurreição dentro dessa série. Mas por hora eu vou me concentrar nas características finais daqueles que são propagadores da ressurreição. Uma vez que nós recebemos por fé o ato redentivo de Jesus na cruz do Calvário, por intermédio da sua morte e da sua ressurreição, nós agora nos tornamos propagadores do que nós recebemos. Essa é a essência da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Antes de nós sermos esses propagadores, nós precisamos ter certeza que essa verdade nos alcançou. Quem concorda? Quem aqui acredita que é legítimo pregar uma coisa que você não vive? Alguém acredita nisso? Naturalmente, todos nós, se somos da verdade, nós entendemos que o que é legítimo é pregar o que você vive. Sim ou não? Se nós formos falar de ressurreição, nós vamos falar da ressurreição espiritual, porque eu não, pelo menos não conheço. Aqui tem alguém que já morreu e ressuscitou literalmente? Eu creio nisso, tá? Isso pode acontecer. Mas aqui, alguém já viveu essa experiência? Não? Ok, então nós vamos falar. Você já morreu e já ressuscitou? Oraram ou ela pediu para Deus e... a Rita está dizendo que já viveu uma experiência de morte e ressurreição. Eu realmente creio nisso, meus irmãos. Eu vou contar uma experiência que eu vivi. Eu não tenho certeza se eu já contei essa experiência aqui, eu acho que não. Mas ali em meados de 2018, o Gustavo e a Alana estão aqui, eles vão ser uma espécie de testemunha ocular, eles sabem de quem eu estou falando. Eu estava em 2018 no sertão nordestino, e assim, num milagre, Júnior Brandão, sabe aqueles momentos de milagre que você faz uma viagem para Fortaleza para desfrutar? Naquela época escasso, eu só viajava quando alguém me ofertava. Hoje em dia eu trabalho, produzo e planejo e consigo viajar. Mas naquela época eu estava aproveitando uma grande bênção, Ana. Uma viagem que eu ganhei e fui desfrutar. E aí um pastor amigo me liga. Pastor Gilson, da pastora Vera, da presbiteriana. Ele me liga. Pastor Alexandre, me ajuda em oração. Os médicos estão querendo fazer a coretagem aqui na Vera, dizendo que o bebê morreu na barriga dela. Quem conhece a história de perto sabe que ela já tinha perdido uns 3 ou 4 bebês. E ela tinha um problema de saúde. E naquele caso específico, anteriormente, eles tinham me procurado e a gente estava pelejando, orando, guerreando com eles, crendo realmente que aquele bebê ia sustentar no útero, crendo realmente que ele ia se desenvolver, crendo realmente que aquele nós não íamos perder. Aquele a gente bateu o pé e disse, esse aqui vai nascer. Não aceitamos mais perder filho aqui não. E tá lá eu no auge da minha fé em Deus. No auge da minha sapiência ministerial. Tinha nem barba direito. Querendo ser alguém. E dizia, não pastor, esse aí nós vamos. E ele me liga e eu disse assim, põe o telefone agora no ouvido dela. Ela no médico, lá em Oricuri, no Pernambuco. O médico fala, não, vai ter que fazer a coretagem, não tem jeito. Eu falei, põe o telefone no ouvido dela.
E eu lá de Fortaleza no telefone comecei a dizer, Pedro Isaac? Pedro Isaac, viva! Eu declaro a vida sobre você agora. Pedro Isaac, venha para a vida. Pedro Isaac, ressuscite. Pedro Isaac, vamos, levanta a vida, a vida, a vida. E eu, no auge da minha sapiência, da minha fé, dizendo assim, pronto, pastor. E agora, pastor Alexandre, o que a gente faz? Falei, rapaz, se o médico está querendo fazer a curetagem, na época eu dizia coletagem, eu nem sabia que era curetagem. Sai daí, não fica aí não. Olha a doideira da minha cabeça. Então tá bom, eu falei, procura um lugar aí na frente, não tem como vocês fazerem um exame aí, um lugar qualquer, para ver o que está acontecendo aí dentro dessa barriga depois da oração? Eu vou encurtar um pouco a história. Em Uricuri tem umas clínicas bem em frente ao hospital regional. Elas foram numa daquelas clínicas lá na frente e fizeram ultrassom. O que a ultrassom detectou? Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. O Pedro Isaac hoje, ele tem uns 8 ou 10. Ok? Tá vivo. Show? Eu nunca vivi no meu corpo uma experiência de morte e ressurreição. Mas eu já participei de um cenário desse. Um dia foi profetizado na minha vida e na vida da Vanessa. Vocês verão mortos ressuscitar. Eu digo, isso aí eu já vivi. Um já tem lá. Sabe aquelas estantes de milagre? Que a gente corre o risco de ficar falando, ó como eu sou bom. Deixa eu dizer uma coisa. A ressurreição, ela é a base da nossa fé. A ressurreição é a base da nossa fé. Mas para nós proclamarmos a ressurreição, proclamarmos essa ideia cristocêntrica que cura, que liberta, que nos dá uma visão de vida futura, a gente precisa se apropriar. Nós precisamos nos apropriar dessa ressurreição. Se apropriar da ressurreição é mais do que viver essas experiências que são legais. Eu realmente gosto de contar essa história. Fica com um ar de pastor de fé. Eu me considero um homem de fé. Só que eu tenho certeza absoluta que Deus me usa pela graça. O fato é que se eu não me apropriar da ressurreição de Jesus, eu não teria autonomia para proclamar os ensinos de Jesus. Se você não se apropriar da ressurreição em Jesus, você não terá autonomia para proclamar aquilo que Jesus tem feito. Então, existem algumas características que eu quero finalizar dizendo que tem todos aqueles que propagam a palavra. E propagar a palavra envolve propagar a ressurreição de Jesus. Uma vez que Paulo, nesse texto, está trazendo à memória aos Tessalonicenses, mais uma vez o que ele ensina, quando ele diz, vocês sabem, vocês lembram. O apóstolo Paulo o tempo todo está dizendo, lembra do meu comportamento? Lembra do que eu disse? Ele está apelando para a memória. Muitas vezes, a nossa fé, para ser ativada, precisa apelar para a memória. Você precisa voltar a lembrar o que Deus já fez na sua vida. Você precisa voltar a lembrar o que Deus já fez por teu intermédio. Você precisa voltar a lembrar quais são as experiências que manifestam uma alegria e te faz crer que Deus pode fazer de novo. Paulo o tempo todo está dizendo, lembra do que eu disse? Lembra do meu comportamento? Lembra de como eu fiz? Lembra. Deixa eu dizer uma coisa, Yada Church. Lembra do que Deus já fez por você? Lembra de onde Deus te tirou? Lembra quem você era 10 anos atrás? Porqueira. Como eu, uma porqueira. Ah não, mas eu já era crente, pastor, há 10 anos atrás. Eu tenho certeza que você era menos crente do que você é hoje. Porque se alguma coisa estiver invertida aí... Lembra, nessa minha introdução, eu quero tanto trazer à tua memória que a ressurreição é a base do que você propaga, como também é a base da sua experiência.
Quando nós confessamos o Senhor Jesus, nós confessamos que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Essa propagação, ela não é eficaz quando não tem vida no propagador. E vida no propagador se dá necessariamente quando ele se apropria daquilo que ele propaga. É quando você acredita realmente naquilo que você diz. Em outras palavras, é quando você vive o que você propaga. Sabe aquele vendedor que vai vender um produto sem acreditar no produto? Sem ele mesmo comprar a ideia? Assim como não faz sentido nos negócios, não vai fazer sentido no reino de Deus, você propagar a fé que você não absorveu. A fé que você não vive. Não faz sentido você querer propagar uma ideia, ainda que o cristianismo não seja uma ideologia, ele é vida. Não faz sentido se você não desfrutar dessa vida. Agora, quais são as 3 últimas características dos propagadores da palavra, dos propagadores da ressurreição? Olha aí o verso 9, quando Paulo diz o seguinte: vocês sabem, vocês lembram, com certeza vocês lembram, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Naquela lista das características, quantos lembram das características passadas? Tá, ninguém. Nós chegamos na 9ª hoje, ok? A 9ª, a 10ª e a 11ª, e nós vamos finalizar, depois eu posso relembrar todas elas. A que nós vamos falar agora é a 9ª. Aqueles que são propagadores da palavra, do evangelho, da ressurreição, eles se esforçam e trabalham dia e noite para não ser pesado para ninguém. Sabe aqueles missionários que não perdem uma foto no sertão para mandar para São Paulo para pedir dinheiro? Se eu disser para vocês que existe isso de montão, vocês acreditam em mim? Se eu disser para vocês que existem missionários no sertão nordestino que usam da pobreza como um marketing agressivo para arrecadar fundos e não usam naquilo que eles propõem, vocês acreditam em mim? Por favor, não parem de contribuir para o povo sertanejo nem para os missionários, porque esses são poucos. Só que eu preciso ser honesto, existe. Existem aqueles que não querem trabalhar, que não querem se esforçar. Existem aqueles que são os vagabundos ministeriais. Eles querem dizer: não, eu sou missionário, eu sou propagador, eu vivo para Deus, eu vivo para... Só que no fundo, o que eles não gostam, não querem é trabalhar. Eu quero dizer para você que para ser um propagador, assim como Paulo tem nos ensinado, a gente não pode medir esforços. A nossa dedicação passa pelo esforço pessoal. Eu queria dizer uma coisa diferente. Eu queria ter que dizer para você que não, fica tranquilo, ser cristão não vai onerar você em nada. Eu queria poder dizer isso, mas não posso. Eu queria poder dizer para você assim: não, fica tranquilo, ser cristão é suave. Você não vai precisar ficar desconfortável em nenhum momento. Mas eu não posso dizer isso. É antibíblico. Pelo contrário, eu devo te dizer, e aqui está o outro lado da moeda, não vou ser extremista, que existe o esforço. Eu devo te dizer que você vai trabalhar de dia e de noite se for preciso. Por quê? Porque você é da verdade. Porque você é honesto. Porque a despeito da mensagem do evangelho, você não quer ser pesado para ninguém, sim ou não? Você não quer necessariamente usar as pessoas para seu bel prazer. Então, se for preciso fazer tenda como Paulo, nós fazemos. Se for preciso tocar obra, a gente toca. Se for preciso liderar a medicina, se for preciso, qual é a sua ocupação? Você coloca a sua ocupação aí. Pode existir um momento em que Deus te chame para o ministério integral, sim ou não? Uns dizem, pelo amor de Deus. Uns dizem, ave.
Deixa eu te contar uma coisa. Os propagadores do evangelho, da ressurreição, não é que eles necessariamente têm que sofrer, têm que trabalhar. Eles fazem isso na precisão. O que importa é o evangelho ser pregado e eu não ser pesado, Paulo está dizendo. Então essa nona característica de alguém que propaga é alguém que demonstra um esforço, não corre da fadiga que é a propagação do evangelho. Pastor, eu trabalhei tanto hoje. É por isso que eu não fui para a célula, pastor. Posso pregar? Pastor, foi um dia tão cansativo, eu não vim para o culto, porque sabe como é, né, pastor? Faz aquelas caras assim, sabe, para impressionar o pastor? Pastor, o senhor não sabe, rapaz. Não, pastor, uma correria essa semana, pastor. Sabe de uma coisa? Eu tenho aprendido que é legítimo, que a gente não pode substituir o empenho pela nossa família por um evento ou por uma programação de igreja. É sabido dessa igreja que nós funcionamos com as prioridades corretas. Sim ou não? Primeiro Deus, depois eu, depois minha família, depois meus negócios, depois a igreja. Ok? Tudo bem? Agora, nenhum esforço para propagar o evangelho? Você sempre vai estar cansado? Sempre vai ser desafiador para você fazer uma coisinha a mais para ir visitar um irmão, para orar por alguém, para buscar alguém em casa, para levar alguém em casa? Os propagadores do evangelho, eles se esforçam porque existe uma mensagem queimando. Agora, pastor, por que muitas vezes algumas pessoas... Aqui não existe isso, lá fora existe. Outras igrejas. Essa igreja é top. Por que em alguns momentos as pessoas não dão conta de fazer assim, pastor? Quem sabe é porque não se apropriaram dessa ressurreição. Quem sabe é porque essa experiência ainda não cativou você tão intensa e profundamente que você ainda não desfrutou de um real batismo de amor. Quem sabe você ainda não está submerso, imergido na propagação, no reino, porque você ainda não conhece a Deus como deveria. Paulo está dizendo: eu me esforcei e trabalhei de dia e de noite para não ser sustentado por ninguém. Eu fico imaginando, Paulo tem uma missão, sim ou não? Qual é a missão de Paulo em Tessalônica? Pregar o evangelho. Enquanto eu não tenho tempo específico no culto, eu vou trabalhar, vou fazer umas tendas e enquanto eu trabalho eu falo de Jesus. Sim ou não? Agora, pensa numa coisa comigo. É uma boa desculpa dizer que está cansado para não evangelizar, para não se envolver com a igreja? Sim ou não? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Com todo amor e firmeza para essa igreja, para essa casa. Qualquer um de nós que dermos a desculpa, estou cansado, para não se envolver com as coisas da igreja, eu vou dizer uma coisa para você. É verdade, você pode estar muito cansado. Agora, você ainda não aprendeu a renovar as forças no Senhor. Tá tudo bem, eu concordo, é legítimo. Quantas vezes eu estive cansado? Veja, para ser mais honesto, eu também já usei essa. Ok? Só que eu percebi que eu usava essa, Adam, porque eu ainda não tinha aprendido a renovar as forças no Senhor. Sabe aquilo que nos motiva a fazer as coisas? Quando você deixa de fazer algo porque está cansado, é falar que aquilo não é motivador o suficiente. É só isso. A verdade é assim, ó, isso aqui não tem força suficiente para me motivar a fazer. É só isso. O meu encorajamento é para que você desfrute do entendimento bíblico e não ser pesado para você. O que eu quero te trazer é entendimento para você continuar crescendo, se apossando da verdade da ressurreição.
Qualquer pessoa que teve uma experiência genuína de conversão é uma pessoa que entende a lei do mínimo esforço como algo que a impede de avançar. Nós estamos acostumados, o nosso cérebro fica o tempo todo buscando conforto. O nosso cérebro o tempo todo fica operando nessa lei do mínimo esforço. Acoplado com aquela ideia de que o brasileiro dá sempre um jeitinho, a ideia moderna de terceirizar tudo aquilo que eu não gosto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem gosta de tecnologia? Deixa eu ver. Alexia faz isso. Alex, eu acho isso fenomenal. E eu realmente creio que a tecnologia é uma bênção. Sabe o que não dá para fazer? Alexia, evangeliza o irmão tal dia. Alexia, faça uma visita ao fulano de tal. Sim ou não, meus irmãos? Então nós vamos usar tudo que a tecnologia, a modernidade nos traz, mas nós vamos usar isso para potencializar a propagação. Paulo o tempo todo recorda como trabalhou incansavelmente pelos Tessalonicenses. Para quê? Para não ser peso. Deixa eu te contar uma coisa. Essa mentalidade é uma mentalidade apostólica. Todos aqueles que trabalham, se engajam para não ser pesado para outros, independente de ser na igreja, está funcionando numa mentalidade bíblica. É tão interessante que aqui, conhecendo um pouquinho de cada um de vocês, eu vejo a maioria esmagadora tem a mentalidade apostólica. Eu sou feliz por isso. De poder saber que tem pessoas aqui que se entregam, que não querem necessariamente ser sustentados por ninguém. E aqui, abrindo meu coração, posso? O pessoal que me conhece de perto sabe do desafio que eu tenho muitas vezes de aceitar a ajuda ou de aceitar ser sustentado. Pela igreja, inclusive. Porque eu fico funcionando lembrando disso aqui. Paulo, em alguns momentos, diz assim, ó, ninguém pode tirar a glória de que eu me sustento e não sou pesado para ninguém. Eu prego o evangelho por amor, por obediência. E aí, a gente corre o risco, eu falo a gente, pessoas do meu tipo, com o tipo de chamado que eu tenho, de ir para o outro extremo. Não, porque eu não quero ser pesado, eu não aceito nada da igreja. Eu me esfolo todinho. Como que se tivesse que morrer pela igreja de novo. Está amarrado. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Ok? Nesse nono encorajamento, nessa nona característica, eu quero que fique claro uma coisa. Perceba se o teu trabalho é uma muleta ou se é uma glória. Perceba se aquilo que você faz é uma justificativa para você deixar de fazer o que deveria, ou se é de fato uma ponte que te transiciona para o seu lugar correto. Quantos estão entendendo isso aqui? Pense naquilo que você faz. Você tem a capacidade legítima de argumentar que não faz o que Jesus te pede por causa do que você faz? A gente assistindo um curso online lá na Igreja Nova Aliança, como é o nome daquele rapaz, Júnior? Da Jacto? Daquele curso que eu mandei lá. Você vai lembrar, você me fala. Um japonesinho. Ele estava dando uma aula falando assim, ó, se no teu trabalho, Nishimura, se no teu trabalho você não pode ou não consegue falar do evangelho, você tem que mudar de trabalho. Ai, meu Deus! Pastor, e como é que eu vou comer? Pastor, como é que eu vou sobreviver? Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que prepara uma mesa na presença dos inimigos, prepara o banquete. Eu não estou pregando para uma igreja que eu quero que seja necessariamente relapsa, desconexa, insensata, dizendo que você tem que simplesmente sair dos lugares que você está. Eu estou dizendo, não negocie a pregação do evangelho. Se o evangelho transformou a minha vida e a sua,
e o ambiente que nós estamos não é favorável, nos oprime, não nos permite, esse não é o ambiente. Então, ao invés de nos adequar àquilo que o ambiente pede, porque eu estou com medo de passar fome, com medo de não pagar meus boletos, nós nos apegamos, na verdade, de um Deus sustentador. Décima característica de um propagador. Olha o verso 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês que creem. O comportamento piedoso, justo e irrepreensível em relação aos alvos da missão. Essa é a décima característica de um propagador. Tem um comportamento irrepreensível. O que é um comportamento irrepreensível? É olhar para você e dizer assim, cara, eu não tenho o que falar do fulano. Significa que esse fulano não erra? Não, porque nos erros dele ele se arrepende, ajusta, muda a rota, ou quando ele errou foi sem querer. Ser irrepreensível é ser uma pessoa que não tem pecado de estimação. Ser irrepreensível é ser alguém que não tem do que se envergonhar. Quer meu celular? Quer pegar a senha? Tó. Não. Está escondendo o quê, fofura? Está escondendo o quê, fofinho? O que tem no seu celular que o cônjuge não pode ver? O que tem no teu telefone que o teu amigo não pode ver, não? Eles estão ficando malucos. Nós fomos chamados para ser irrepreensível. A gente não tem que se vergonhar de nada. Ah, mas então, olha lá, está errado aqui. Caramba, está errado. É mesmo. Eita, errei, gente. Desculpa. Perdão. Às vezes pode acontecer da gente estar indo que nem um touro velho, convicto. Todo errado, tá? Mas estamos convictos. Alguém precisa apontar. Ei, não é esse caminho, não. Está errado, não é por aí, não. Aí você, eita, é mesmo, né? Opa, desculpa, gente, errei. O que não dá é para você dizer assim, ó. Vi que é errado. Você ri, né? É assim que você faz. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ser um propagador da palavra de verdade? Primeiro, se aproprie da verdade do evangelho. Segundo, seja irrepreensível. Que ninguém tenha o que falar de você. E se quando falar e tiverem razão, e você ter consciência e falar assim, meu Deus do céu, é verdade, gente, me perdoa. Eu não quis fazer assim, eu não pensei nisso, eu não planejei isso. Eu estou dizendo que a gente não erra. O que eu estou dizendo é que a gente não fica que nem um cavalo, que nem um jumento, fazendo a coisa errada, sabendo que está errada. E quando alguém fala, você diz, o quê? Está aqui, ó. Paulo dizendo assim, ó. Vocês e Deus. Rapaz, Paulo é maluco. Paulo está dizendo assim, ó. Vocês e Deus. Paulo está dizendo assim, ó. Vocês e Deus. Eu falo, Paulo, você é maluco você colocar Deus num negócio desse? Vocês e Deus sabem do meu comportamento. Isso é transparência. Isso é, ó, eu não tenho nada para esconder. Eu fico imaginando, quem sabe Paulo errou pra caramba aqui. Ok? Mas ó, ele tá tão tranquilo que se aparecer um erro, ele fala, eita, mas vocês e Deus são testemunha. Ele não está colocando só o povo que ele prega. Em relação à minha vida e à vida da pastora, vocês e Deus são testemunhas do nosso comportamento. Eita, pastor, vi você errando. Aonde? Me conta, cadê? Aquele dia, tal hora, tal... Eita, meu Deus do céu. Ó, isso aí é verdade. Gente, eu não tinha me dado conta. Ah, tal dia, tal hora. Aonde? Conversa, caluniador. Nem lá eu estava. Pode acontecer sim ou não?
O ponto que eu quero estabelecer é que a 10ª característica de alguém que propaga a palavra de Deus, depois de ter sido tocado, transformado por essa verdade, é alguém que é irrepreensível, é piedoso, é justo, não abre mão e não negocia a missão. Olha o que ele diz assim, ó, em relação a vocês, os que creem. Aqui, inclusive, está falando entre a igreja. Não tem essa conversa de um ficar escondendo a vida do outro. Pastor, então tem que contar tudo para todo mundo? É óbvio que não. O que eu estou querendo dizer é que entre nós não tem que ter essa jogadinha de não deixa o fulano ver, hein? Isso é uma igreja ou é um cabaré? Nós precisamos entender que nós não estamos nesse mundo para brincar. A verdade da palavra é uma verdade que corta. A palavra é como uma marreta que esmiuça e quebra. Eu não sei falar essa palavra. Quebra, esmiuça, lembrei. Esmiuça a penha. A palavra de Deus é como marreta. Só de raiva eu vou falar de novo. Esmiuça a penha. Uma hora eu aprendo. Sabe, meus irmãos, como pastor, há uns 10 anos atrás, para falar que estava bem longe, eu só pregava a mensagem assim, Cris. Eu só chegava como o valentão no púlpito e pá, 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 só marretado. Aí quando eu ia pregar fora, o que eu fazia? Pá, 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 só pancada. E eu achando que eu estava abafando, Rita. Até que um dia, um dos pastores que me convidou para pregar na igreja dele, teve coragem de me ensinar. Ele falou assim, o seu menino, quando você for chamado para pregar na igreja de alguém, você não precisa bater na igreja não, porque quem tem autoridade para bater na igreja é o pastor da igreja. Cara, foi uma das coisas mais amorosas que eu ouvi de um pastor. Nunca que eu tinha pensado nisso. Eu só estava com zelo, querendo levar a igreja a ser santa, sem sabedoria. Sabe por que eu estou contando esse exemplo para vocês? Porque eu vi que aquele pastor estava certo. O que está escrito na Bíblia é exatamente isso. Então eu tenho autonomia para bater nessa igreja. Exatamente. Quantos aceitam o amor e a correção do pastor? Vamos parar de ser sem vergonha, então? Tem coisas e áreas da nossa vida que a gente está com sem vergonha e você sabe o que é. Você precisa parar de ser sem vergonha. Você precisa levar a palavra de Deus a sério. Pastor, o senhor está cobrando o quê? Minha participação nos cultos? Não. Eu estou dizendo assim, ó, o que Paulo falou. Vocês e Deus sabem do meu comportamento. Você tem coragem de falar isso para as pessoas que se relacionam com você? Você e Deus sabem do meu comportamento. Paulo afirma que o seu comportamento entre os crentes é uma evidência da sua mensagem. Ei, deixa eu te contar uma coisa. O que traz força para aquilo que você diz, não é a verdade que você diz. É o comportamento que você manifesta. O que traz peso para aquilo que você fala, não é o grito. O que traz força para a sua mensagem, não é essa entonação de poderoso. Não é a convicção. É porque é assim. O que traz força para aquilo que você diz é a segunda-feira, 8 da manhã. É aquele teu comportamento quando alguém te atravessa e você fica com vontade de xingar e você, Deus te abençoe. Com vontade de dizer cão. O que traz autoridade para aquilo que você fala é aquilo que você faz. Não, pastor, pode deixar comigo. Deixa comigo, pastor.
Cadê? Você já foi assim, hein? Vou expor você agora em frente da igreja. Prestava pra nada. Calma, Thaís, é brincadeira. A esposa já fica querendo... Pô, eu também não prestava pra nada. Gente, vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? O que Paulo está nos levando a perceber é que a gente precisa dar testemunho com o nosso comportamento. Nós somos propagadores da palavra. A gente crê em Jesus. Jesus ressuscitou e a gente acreditou nisso. A gente precisa certificar o que nós cremos com o nosso estilo de vida sendo irrepreensível. Essa é uma característica de um propagador. Eu quero levar você a realmente avaliar seu comportamento. Avaliar o que você está fazendo. Eu tenho feito isso diariamente. E de vez em quando eu vejo que eu ainda preciso, eu fico querendo construir uma narrativa para dizer que eu estava certo. Alguém mais é assim? Eu fico, não, pô, mas olha lá, eu fiz direito. Já fez isso alguma vez, Rebeca? Tipo assim, estava errado querendo dizer que estava certo. Várias vezes eu já fiz isso. Vamos para o final, vai o último, para aliviar vocês. Eu sei que vocês estão falando, não vejo a hora de acabar essa mensagem. Vou acabar já, hoje é Páscoa. 11ª e última na nossa lição e na nossa série. Característica de um propagador. Ele trata cada um como um pai trata o seu filho. Você sabia que não é só o pastor Alexandre que tem um chamado específico de paternidade? Você pode ser um pai e uma mãe na vida de outras pessoas. Essa característica é uma característica intimidadora e restauradora. Porque um pai intimida, sim ou não, gente? Eu vou te contar uma coisa, se você é um pai, você não intimida o seu filho, tem algum problema aí. O teu filho, ele tem que olhar para você e tem que dar uma tremidinha. Agora o pastor vai querer ensinar a ser como ele. Não, gente, não é isso. Mas se seu filho olha para você e fica peitando você, fica indo no limite, você diz uma coisa, ele vai, você fala assim, ó, não passa dessa linha. Ele vai e fica assim, ó. Tem coisa aí. Então veja, a figura do pai, da mãe, de autoridade, é algo que cura. É algo que fere também. Tem os dois lados. Existe restauração, existe consolo, mas também existe exortação e tapa na orelha. Sim ou não? Então Paulo está dizendo assim, olha, a característica de um propagador está aí no verso 12. Olha o que ele diz. Eu estive com vocês, verso 11 e 12, e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Paulo está dizendo o seguinte, a característica de quem propaga, ele funciona como um pai, como uma mãe. Bate e alisa. Você já teve que chamar a atenção de alguém? Quem já teve que chamar a atenção de alguém? Depois de ter chamado a atenção, você fica assim, caramba, eu acho que eu peguei pesado demais. Alguém já teve essa sensação? Só todo dia, pastor. Deixa eu contar uma coisa. Sim, tem exortação. Sabe aquela pessoa que você quer propagar o evangelho? E você está há 5 anos. Agora eu vou para cima. Você está assim, há 5 anos, falando, não, pastor, tem que ir devagar. Você está há 5 anos dizendo assim, não, senão eu espano. Você está há 5 anos aceitando um monte de coisa para dizer, não, tem que ser amigo primeiro. Rapaz, 5 anos? Que dia que tu vai com o pé no peito e fala, ei! Agora, não pode estar 5 anos na voadora, né, também. 5 anos na voadora?
Pastor, o que é para fazer? Está dizendo assim, ó, como um pai você exorta, como um pai você admoesta, como um pai você consola. A gente não precisa ficar pesando na balança quando a gente vai evangelizar. Ah, não, eu bati 3 vezes, agora eu tenho que alisar 3. Não é assim, gente. Às vezes, vou abrir uma coisa aqui de casa. Depende de cada filho, depende de cada circunstância. Sim ou não? Depende, às vezes, até do teu humor. Sim ou não? Às vezes a Vanessa fala assim para mim, pô, mas Alexandre, a impressão que dá é que tu sempre tem que falar alguma coisa. Aí, aí ela falou isso para mim ontem, né? Tô usando o exemplo de ontem. A gente estava no sofá comendo o brigadeiro que ela fez. Aí eu tava todo jogadão no sofá, ela chegou assim, mano, e raiva que eu fico quando alguém me cutuca aqui, ó. Não venha me cutucar aqui não, hein? Sabe, Júnior, tu tá assim despretensiosamente, chega alguém e faz, ô, aí tu dá uma... Não me cutuca na minha costela. Eu já fiquei com raiva aí logo. Não me cutuca na minha costela. Ela tem que falar alguma coisa. Eu falei, eu falo porque é meu lugar. Falei não. Fui mais de boa. Eu falei rindo, né? Eu falo porque meu lugar de governo é aqui mesmo. Se eu não falar aqui, eu vou falar onde? Mas parece que tudo tem que falar. Porque é mesmo. Eu tenho que falar mesmo. Falando um pouco mais sério, o que eu quero trazer com isso aqui? Com esse exemplo. Eu fiquei pensando na pergunta da Vanessa. Foi interessante. O clima foi leve, estava tudo bem, foi de boa. E ela falou brincando, só que no fundo, falei, caramba, acho que ela está sentindo, eu devo estar pegando no pé demais essa semana. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, imagina o pai da família, que é o sacerdote da casa. Será que ele vai ter que ficar dosando? Então eu só falo de vez em quando, tem coisa que eu deixo passar. Devo falar todas as vezes que eu ver que tem coisa que... E é óbvio, eu não vou dar cartilha aqui não, gente. Eu só quero fazer você pensar que Paulo está dizendo o seguinte: todos aqueles que propagam o evangelho, em algum momento vai consolar, mas em algum momento vai sentar bordoada. Vocês precisam entender que vocês funcionam como pais, a despeito da pessoa que você evangeliza ou propaga. Vai ter momento que você vai dizer assim, não, eu te entendo, vem cá, deixa eu cuidar de você. Mas vai ter momento que você tem que falar, cara, você está errado, isso é pecado. Então, mais do que ficar dizendo assim, olha, 3 vezes eu aliso e 3 vezes eu bato, você pode buscar discernimento, porque não é uma exata. Poxa, tem coisas que a gente consegue relevar, sim ou não, gente? Mas jamais uma cutucada na costela. Essa não pode. Essa tem que brigar. Agora, você já percebeu que às vezes você pode estar usando uma balança meio tortuosa? Você tem autonomia de falar, mas quando alguém quer falar contigo, não pode. Eu fico pensando na indignação, às vezes, da minha esposa e das pessoas que eu lidero. Cara, quem é que briga com o Alexandre? Vocês. Vocês mesmos. Porque se eu estiver fazendo besteira, falando besteira, com uma atitude duvidosa, um comportamento duvidoso, vocês vão ter que ligar para o pastor Davi? Pode ligar, mas vocês não podem chamar a atenção uns dos outros, do pastor. Veja que a questão não é quem pode falar. A questão é que enquanto a gente propaga o evangelho, em muitos momentos a gente está na posição de exortar, de consolar ou de, qual é o outro? Admoestar. Mas o que ela está falando é do comportamento. Então, você e eu, nós vamos estar nas 2 situações, nas 3 situações, várias vezes. Eu não estou querendo aqui quantificar e nem dar cartilha de como você tem que se comportar na hora de evangelizar. Mas o que é certo e claro. Estou acabando e vou para a conclusão já, gente. Estão comigo? Não dá para você simplesmente adotar um estilo de evangelismo
que não inclui amor e firmeza. Eu, sinceramente, não quero ser amigo de pessoas que só me elogiam. Poxa, de vez em quando não tem um espaço para uma dúvida, para uma pergunta? Eu quero, na verdade, animar vocês, e eu vou concluir, entrei na conclusão agora. As características de quem propaga a palavra, elas são essenciais para o propagador. Característica número 1, encara todos os ambientes como um campo missionário. Característica número 2, tem uma ousada confiança em Deus. Número 3, é provado e aprovado no coração. Número 4, busca agradar a Deus, não as pessoas. Número 5, não usa linguagem de bajulação e nem pretexto ganancioso. Número 6, não busca elogios. Número 7, abre mão de muitos direitos. Falei todos ou muitos? Muitos. Tem direito que a gente tem que brigar e brigar com força, tá? Então a gente abre mão de muitos direitos. 8, está, portanto, pronto para oferecer a vida. 9, se esforça e trabalha de dia e de noite para não ser sustentado por ninguém. 10, tem um comportamento piedoso, justo e irrepreensível. E 11, é como um pai, como uma mãe. Quando você vai evangelizar alguém, essa é a figura de linguagem. Então, às vezes você vai dar uma pancada e às vezes você vai consolar. Sabe como que eu quero concluir essa série? Dizendo o seguinte: para nós sermos um propagador do evangelho, primeiro de tudo, a gente precisa ter sido alcançado, impactado por esse evangelho. Não dá para a gente propagar uma verdade que a gente não comprou. Não dá para a gente se entusiasmar com algo que não mexe com a gente. Sabe, você ouve a pregação do pastor aqui e ouvir o teu cantor predileto, o teu coach favorito, o teu... que mais? Teu professor, e ser a mesma coisa, o mesmo sentimento. Tipo assim, tu não tá nem aí pro que o teu professor fala e não tá nem aí pro que o teu pastor fala. Ou então, você faz tudo que o teu professor fala e faz tudo que o teu pastor fala. Não tem filtro em nada. Eu, na verdade, quero levar essa igreja a ser uma igreja pensante. Você é livre para pensar. Você é livre para raciocinar, para absorver, para filtrar o que você está ouvindo. Tanto do seu pastor, quanto aí fora. Mais do que fazer você ser um robozinho, tipo um Alexandrino, Deus o livre e guarde você. Não é fácil ser como eu sou. Vou beber uma água. Eu não sei se você se aguentaria. É fazer você um ser pensante. Eu quero ir contra hoje, em nome de Jesus, a desumanização. Eu estou aqui como um profeta de Deus. Essa era é uma era da desumanização. A inteligência artificial vai vir como a internet. Vai ser uma bênção e uma maldição. Vai depender de quem usa. O avanço do inimigo, escute o que o pastor está dizendo. Você tem um pastor que de vez em quando Deus usa ele como profeta. O plano do inimigo é desumanizar você nesses próximos anos. É deixar você como um robô no seu telefone. É deixar você como uma máquina, sem sentimento. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos vivendo um tempo em que nós vamos evangelizar pessoas desumanizadas, sem afeição, sem brilho nos olhos. E nós precisamos de graça, de unção do Espírito Santo, para liberar e gerar vida.
Nós não podemos ser desses desumanizados, alienados. Nós precisamos ser seres que pensam. Tome cuidado com as mensagens que você escuta, mesmo que seja aqui nesse púlpito. Você tem um cérebro. Não terceirize o seu cérebro. Santifique o seu cérebro. Tenha filtro. No entanto, não deixe de propagar a palavra de Deus. Não fica levando tudo pro pessoal. Olha lá, o fulano de tal disse, é para mim, né? O Beltrano disse, o pastor disse, o ciclano. Ei, e se for? Será que Deus não pode usar a pessoa do teu trabalho para falar contigo? Será que Deus não pode usar uma pessoa que passa na rua, que te diz uma coisa e você não gosta muito, mas é verdade? Será que Deus não pode usar o teu pastor para falar o que você precisa ouvir? Eu quero encorajá-los para que vocês sejam o que a Bíblia diz sobre vocês. Seres que pensam, seres livres, seres que não ficam presos numa igreja, nem num líder dominador. Sabe aquela admiração cega por alguém que te domina e você fica... A gente brincava hoje, o pica-pau indo no cheiro da comida. Não, você é gente, você é um ser humano, você tem o Espírito Santo, você é uma pessoa que lê, você é uma pessoa que busca, você é alguém que estuda, que pergunta, você é alguém que questiona, fala, como assim? Ok? Quantos estão entendendo isso aqui que o pastor está falando? O anseio do meu coração é pastorear uma igreja madura. O anseio do meu coração é poder sentar em conversas com você e poder falar assim, cara, vamos checar junto se isso aí tá certo. Que às vezes as pessoas procuram o pastor dizer o que tem que fazer. Eu posso dizer o que você tem que fazer. Só que se der certo, você vai dizer, foi o pastor. Sabe o que o pastor quer? Que você tenha a sensação de que é capaz. Que você chega e diga assim, pastor, viu lá? Deus me ajudou e eu consegui. Pastor, obrigado pela sua ajuda. Obrigado pelo seu conselho. Obrigado porque você pegou na minha mão e foi comigo. Mas deixa eu dizer uma coisa, pastor. Sabe o que mais me anima? É que agora eu sinto que eu posso mais em Deus, pastor. Pastor, eu sinto que eu não dependo do Senhor. Isso é... Fica de pé. Senão me coiso mais, eu vou querer ir falando mais. Já é 8 horas, meu Deus. A minha glória é ouvir você dizer assim, pastor, cara, eu dei conta, pastor. É ouvir você falar assim, pastor, estou feliz. Porque olha só o que eu criei, pastor. Pastor, olha só como eu lidei com essa situação. Olha o resultado, pastor. Quando você recebe essa palavra? Eu sinto muita graça de Deus. Vamos adorar.